bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa a partir de agora mais um episódio inédito do podcast Mundo Empresarial, sempre recheado de boas histórias desse universo empreendedor e convidados especiais que compartilham insights valiosos que servem aí para a gente utilizar no seu dia a dia, no nosso dia a dia, né? Você que é empresário, empreendedor, tem o seu negócio, qualquer que seja a área, com certeza o assunto de hoje vai te interessar bastante, vai te ajudar aí a elucidar muitas dúvidas e de repente abrir novos horizontes para o seu negócio, para a sua empresa. Vem com a gente, fique conosco, o programa está só começando. Já peço para você aí deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir outros conteúdos que estão disponíveis todos os dias aqui no YouTube. Uma audiência que cresce cada dia mais. São quase 140 mil inscritos e a gente está muito contente por ter você junto com a gente a partir de agora aqui com a gente, aqui no podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, uma marca presente na vida e na mesa dos brasileiros desde a década de 1930, fabricando refrigerantes, também a linha de energéticos, as cervejas, a Guitz, a Ravache. Então, sempre que você for brindar, sempre que você estiver com os amigos, com a família, tenha sempre à sua mesa os produtos do Grupo Convenção. Muito bem, sem muitas delongas, hora de apresentar os nossos convidados. Hoje um trio mais do que especial, representando a TIF Nord, uma multinacional alemã presente no Brasil há pelo menos 30 anos. Essa marca que é mundialmente conhecida há mais de um século, há um século e meio, 150 anos aí, e que está aqui no Brasil também, que é uma organização certificadora e que a gente vai bater um papo aqui com os representantes, o Mariano Mercado, também o Alexandre Alves e o Robinson de Jesus. Sejam bem-vindos, como estão? Tudo bem? Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Podcast Mundo Empresarial recebendo hoje os representantes dessa multinacional alemã que tem um trabalho muito significativo, há pelo menos 30 anos aqui no Brasil, não é mesmo, senhor Mariano? 30 anos aqui no Brasil, 31 já, né? 31 anos fizemos em outubro, recentemente. Uma longa caminhada nesse segmento. Uhum. No meu caso pessoal, já há 30 anos atuando nesse segmento que se chama TIC, Testing, Inspection and Certification. Eu sou da Argentina, teve passagens pelo meu país, também na China, em Hong Kong e agora no Brasil. E estou muito orgulhoso de poder representar a TIF Nord aqui no Brasil. Muito bem. E Alexandre, a empresa, a TIF Nord, ela atende outras empresas, organizações que buscam certificações de qualidade, né? No caso das ISO 9001, 14001 e outras mais, além de, claro, certificar, ou seja, faz a certificação dos sistemas de gestão e também de produtos, não é isso? Isso mesmo, Thiago. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Ratifico aí o agradecimento do Mariano, Robson, os colegas que estão aqui. É isso. Basicamente, como você disse, nós somos uma empresa que surgiu há pouco mais de 150 anos, né, com inspeções técnicas na Alemanha. E desde então a gente vem evoluindo e se aprimorando nesse mercado de certificações. Então, a função nossa é ir dentro das organizações e atestar a conformidade, seja ela de produtos, sistemas e aquilo que a empresa se propõe ou se dispõe a oferecer ao mercado, tanto na parte de certificações como produtos. Que bacana. Ô Robinson, a TIF Nord chegou ao Brasil nessa época, 30 anos atrás, o mesmo período em que, digamos assim, as normas internacionais passaram a ser adotadas por muitas organizações brasileiras. Então, vocês acompanharam o avanço dessas normas internacionais no país, né? Exatamente. O TIF Nord, como um organismo de certificação centenário, né? E está entre um dos primeiros, né, a serem fundados aí no mundo, ele nasce com o objetivo de trazer avaliação de conformidade, qualidade e segurança, né, para todo tipo de ramo de fabricação de produtos primeiro, né? Isso lá na época de Revolução Industrial, pensando na segurança das máquinas a vapor, as primeiras ferrovias, né? Uhum. Então era um trabalho muito árduo ali de inspeção, numa época onde tecnologia era novidade.
e o risco de acidente era muito maior, né? Então a Tifnord, ela vem acompanhando desde aquela época, né, a evolução da qualidade, a evolução dos processos produtivos, a crescimento da tecnologia no mundo, né? E por consequência, assistiu também o nascimento das principais normas de certificação e de sistemas, né, de gestão que hoje regem um padrão de excelência e de qualidade nas maiores indústrias do mundo, né? Uhum. E especialmente quando a Tifnord chega no Brasil em 1994, é exatamente um dos primeiros anos da norma maior referência e base, né, para todas as demais normas de certificação, que é a ISO 9001. Uhum. Né? Então, além de toda a tradição alemã e a competência, né, que nós temos aí com os nossos profissionais, nós acompanhamos desde a criação à evolução, né, a novidade que a própria regra normativa traz para os dias de hoje. Então, a Tifnord está entre os mais tradicionais e mais experientes no ramo. Bacana. Bom, e vocês têm a expertise, a experiência, né, de dar a certificação tanto do produto como de um sistema de gestão de qualidade. A Tifnord, ela é mais procurada para que tipo de serviço, justamente, né, para certificar o produto ou, de fato, aquela norma que a empresa que busca estabelecer na sua organização? Somos procurados por um monte de coisas. Procurados por aquilo que o cliente sabe que quer, normas de sistema de gestão, também procurado por produtos e também muitas vezes procurado por programas ou por alguns assuntos específicos que estão ou não estão regulados nesse momento especificamente ou porque tem alguma necessidade particular. Um pouco é o que conversamos fora de câmara, de inteligência artificial, está todo mundo um pouco querendo entender um pouco mais daquelas questões, ou às vezes querem um treinamento em alguma interpretação de alguma norma ou de algum requisito específico. Então existe uma variedade bastante grande nessa procura, certo? O mercado ainda está evoluindo, as mesmas empresas evoluem no entendimento do que elas precisam, querem e também aspiram como uma visão organizacional. Se a gente vê o conhecimento do mercado em norma 30 anos atrás, muito diferente do que hoje. É uma curva ascendente, muito mais rápida, existe muito mais material para entender do que tem por trás de uma norma. E aí vem aquela questão de produtos e sistemas como duas grandes categorias, sendo produtos algo mais compulsórios, sistemas um pouco mais voluntários. De qualquer forma, as empresas se mostram cada vez mais interessadas em profissionalizar sua gestão. E o conteúdo que também 30 anos atrás estava menos disponível, hoje está muito mais disponível, está muito mais democratizado, faz que também muitas empresas procurem e se interessem em querer incorporar dentro de seus próprios sistemas, de suas próprias empresas, novas coisas. E aí, quando a gente é procurado, muitas vezes é procurado em um estágio muito mais inicial para entender o que precisa ser feito, outras com um estágio um pouco mais maduro. A gente está aí para oferecer também uma gama de serviços bastante ampla. Então, está bastante equilibrado essa procura. Você tocou num assunto interessante, né? Quando com relação a certificações, mais na questão de produtos, é por uma questão mais compulsória, uma exigência dos órgãos fiscalizadores do governo e, no caso, de sistemas de qualidade, mais voluntário. Então, as empresas, elas fazem porque, digamos, elas querem melhorar os seus processos. E, no caso dos produtos, é por uma necessidade para que possa ser comercializado no Brasil, né? É isso mesmo. Essa divisão é muito importante. Se a gente começa falando do mundo de produtos, existe o que se conhece como uma portaria, que é emitida pelo Inmetro, como uma organização do governo que regula todos aqueles produtos que, dentro do entendimento do Estado, do país, representam um risco para o consumidor. Basicamente, esse é o grande critério. Então, todo produto que se comercialize no Brasil, ele precisa passar por uma certificação, certo? Quais são esses produtos? Existe uma lista bastante
longa de produtos que já estão regulados dentro do Inmetro e cada um tem sua própria regra. Cada portaria está vinculada com um tipo de produto e essa portaria estabelece os requisitos que precisam ser cumpridos para que aquele produto, no final, através de uma certificação, certo? Garanta aspectos de segurança. Sempre a gente fala de segurança. Segurança para quê? Para o consumidor final. Se a gente fala de brinquedos, é para garantir que aquela peça pequena não seja engolida por uma criança, ou se a gente fala de um produto eletromédico, para garantir que aquela tecnologia está de acordo com a segurança do paciente. Mesma coisa acontece com outros produtos que, a simple vista, parecem ser um pouco mais simples. Se eu te falo qual é a complexidade de uma seringa, mas é um plástico com um êmbolo que tem uma régua lá para dar uma dosagem adequada. Qual é aquele risco? Sim. Só que quando você começa a compreender tudo que tem por trás de uma seringa, você começa a entender o risco que tem aquele produto que, à simples vista, parece simples. Será que aquela régua está devidamente adequada, né? A dosagem correta, né? Correto, Thiago. Se a régua está correta, se a velocidade na que você pressiona o êmbolo está de acordo também, porque se o produto não está bem calibrado, você pode aplicar uma velocidade muito maior e aí a velocidade com que entra um líquido dentro do teu corpo também pode gerar um problema bastante severo. Então, esse próprio entendimento do risco que representa um produto faz com que será que todo mundo compreende o que tem detrás de uma certificação? Será que todo mundo realmente compreende todos aqueles testes, todas aquelas comprovações, todos aqueles quesitos específicos que foram comprovados para que quando chegue lá no consumidor final, que ele não tenha a obrigação de entender todos os requisitos, de fato fala, eu estou comprando um produto seguro. E aí, talvez uma das grandes diferenças que são considerados países do primeiro mundo, a Europa, os Estados Unidos, existe na sociedade aquele entendimento do que significa uma marca de segurança em um produto. Então, o consumidor final, aquele leigo dentro de um mundo infinito de produtos que vê uma marca de segurança em um produto, ele já automaticamente entende que aquele produto é um produto seguro. E aqui no Brasil ainda estamos engatinhando para que o consumidor final entenda que ele deve procurar um produto que esteja em seu alcance poder comprar, que satisfaça suas necessidades desde um ponto de vista técnico, lógico ou for, mas também que ele consiga entender que aquele produto, que aquela marca que tem um produto incorporado em um packaging, por exemplo, representa esse produto é seguro para mim. E um pouco talvez falte um pouco de educação. Exato. Nós também estamos um pouco obrigados a educar um pouco a todo mundo através de nossos canais, introduzir aos poucos aqueles conceitos para que qualquer pessoa, nós também somos consumidores de alguns produtos, consigamos entender um pouco mais o que significa aquilo e que todo mundo reclame do mercado. Então, eu só vou comprar um produto que é seguro porque, de fato, vai me beneficiar. Perfeito. O Alexandre, pois não? Só para complementar, a questão da certificação de produtos, né? Existe uma compulsoriedade, uma obrigatoriedade pela questão da segurança. Isso. Né? Mas esse tema de qualidade e segurança, né? Ele tem se tornado nas empresas cada vez mais cultural. Então, quando a gente vai para esse tipo de certificação, que nós conhecemos como certificações de sistemas de gestão, elas são certificações voluntárias, porque não existe uma legislação ou algum órgão competente ali que traga a obrigatoriedade naquela certificação. Então, quem fomenta esse negócio, né? Quem incentiva as empresas a buscar uma certificação ISO 9001? Então, quando qualidade e segurança começa a se tornar cultural, as grandes marcas, as grandes indústrias que têm cadeias de fornecedores enormes, elas vão dar preferência no seu processo de compras para obter insumo de empresas que tenham processos de fabricação ou de prestação de serviço avaliados por uma entidade de terceira parte como a Tifinord e tenham seus processos aprovados num processo numa auditoria de qualidade, por exemplo, né? Então, normalmente, essas grandes indústrias vão fomentar o mercado e vão gerar para nós uma demanda de empresas interessadas na certificação, né? Então, enquanto tem uma empresa que deseja fornecer para uma grande marca ou para uma cadeia de marcas, né? Que só vai conseguir fornecer se tiver certificação, também tem aquelas empresas que são novas no mercado, querem apresentar um produto diferenciado e
e decidem pela certificação para mostrar o diferencial nos seus processos e muitas das vezes até para defender o preço do seu produto, né? Sim, sim. Né? Porque enquanto você tem uma série de produtos sendo comercializados de maneira ilegal, por intermédio de pirataria, e aí você vai ter um custo menor por conta disso, obviamente. Porque a gente tá falando daí não de preço, mas sim De valor. do valor. Exatamente. isso mesmo. Questão de preço e valor. Exatamente. Então, essa empresa ela consegue se apresentar melhor para o mercado, não garantindo só qualidade e segurança, mas defendendo o valor do seu produto. Perfeito. Né? Então, o certificado de qualidade é hoje a marca de garantia que você vai comprar com segurança e que você vai estar comprando o melhor. Que bacana. Exato. E aproveitando o gancho, Robinson, falando ainda sobre isso, essas empresas que estão entendendo a necessidade que para fazer mais negócios internos ou no exterior, precisa de fato se certificar para fazer negócios com outras que seguem o mesmo padrão. A partir de que momento que de repente o empresário, o pequeno empresário, o grande empresário está me assistindo e não tem essa certificação ainda? A partir de que momento a empresa dele pode obter de fato essa certificação? Seja da empresa ou do próprio produto que ela comercializa ou que ela fabrica? Legal. Esse é um tipo de pergunta que a gente recebe dos próprios clientes muitas vezes, né? A empresa, ela sabe que ela quer uma certificação, mas não sabe por onde começar, né? Então, a nossa primeira dica é a base para todas as normas, que é a ISO 9001, né? Então, as normas ISO, como a própria ISO 9001, né? Que nós carinhosamente chamamos de a base, né? A bíblia das certificações, ela é uma norma plenamente adaptável a qualquer ramo de negócio. Então, o empresário ele pode estar trabalhando num nicho de produtos que é comum, um commodity, por exemplo, ou ele pode estar chegando com uma tecnologia totalmente inovadora. Ele pode ser uma empresa de grande porte, pode ser uma empresa onde ele, de repente, ele está lançando um app novo aí para os smartphones. E ele quer certificar o seu processo, mas ele é o próprio desenvolvedor, ele é o próprio vendedor daquela marca. A ISO 9000 vai certificar até uma empresa como essa, né? Então, essas normas de certificação, elas estão plenamente adaptáveis a todo o ramo de negócio. Então, a nossa sugestão é sempre iniciar pela base, que é a excelência de qualidade, a ISO 9001. Ela, por si só, a estrutura dessa certificação, hoje é chamada... a própria norma diz que ela é confeccionada numa estrutura inteligente. Então, ela é preparada para trazer uma consistência, uma padronização nos processos da empresa, de forma que, uma vez que você esteja avaliado e certificado nessa norma, você já estará percentualmente pronto para a partir para um upgrade de novas normas de certificação. Então, a depender do seu produto, você pode trabalhar com sistema de gestão ambiental, você pode trabalhar com sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. E aí, os 9001 já te formou a base para você fazer o upgrade dessas normas, né? Enquanto que a certificação de produto... foi como o Mariano comentou, né? Antes do empresário comercializar, precisa saber se ele pode comercializar sem ter a certificação. Né? Então, a gente já se deparou com muitas empresas que importaram um produto, o produto ele ficou barrado numa alfândega, porque ali ele descobriu que ele tinha que ter uma certificação. Sim. Né? Então, muitas empresas que trabalham com o desembaraço aduaneiro, normalmente fazem contato conosco porque tem uma cartela de clientes que não consegue trazer o produto porque depende de uma certificação. Sim. Então, é importante que antes de fabricar e comercializar no país ou importar de fora, procure saber se este produto ele está regulado pelo governo brasileiro e se ele deve ser comercializado a partir de uma certificação. Muito bem. O Lucas está mostrando pra gente aqui na tela, né? Inclusive a respeito da a versão atual da ISO 9001, né? Que utiliza aí uma estrutura de alto nível, né? Para facilitar aí como que fala aqui? Integração com outras normas. Exatamente. Perfeito. Então, basicamente, com o que vocês falavam agora. Então, basicamente, a ISO 9001 vamos dizer, a ISO é a mãe de todas as outras, né? O que vai te dar a possibilidade aí de você, de repente, fazer outros negócios e tudo mais. Exatamente. E Thiago, essa estrutura de alto nível, aproveitando aqui o gancho que o Mariano e o Robson comentou, essa estrutura de alto nível que essas normas de certificação possuem, né? Isso é uma terminologia comum a todas elas, né? O que é? De alguma forma, dentro das organizações, você fazer o link entre todos os processos que compreende um negócio, né? Indo na linha
do que nós estamos comentando, né? Eu acho que segurança não se discute. E quando você vai falar sobre a certificação, né? Os empresários que estão nos ouvindo e que têm lá o seu pequeno negócio próspero e que precisa desse tipo de trabalho é assim. O que a gente costuma dizer nas auditorias é que o cliente do teu negócio, ele já sabe o que ele quer e quanto ele vai pagar. Né? Qualquer comercialização, o Robson está aqui, é o nosso expert na área comercial. Então, tecnicamente, quando eu me proponho a fornecer um produto para o mercado, quem me procura para comprar aquilo, ele já sabe o que ele quer e quanto ele quer pagar por aquilo. E a competitividade dessas empresas, além da questão de segurança, de onde ela surge? Ela surge da capacidade que a gente tem de implementar processos objetivos, digamos assim, diretos, eliminando desperdício, eliminando movimentações desnecessárias. Então, a certificação, né, tem até um clichê mais antigo, né? O pessoal de qualidade que nos escuta aqui quando a gente sempre discutiu durante uma vida inteira eficácia e eficiência, né? As palavras eficácia e eficiência. Tem diferença. Tem muita diferença e eu costumo dizer nas oportunidades que tenho, tanto em auditorias ou treinamentos, que eu digo assim, a eficácia, quem quer a eficácia de você é o seu cliente. Por quê? Porque ele já sabe o que ele quer e quanto ele fechou o negócio com você. Ele já sabe quanto vai pagar por aquilo. Então, o custo daquilo, para ele é indiferente. Ele já sabe o que ele vai receber. Quem quer a eficiência? É o empresário que está nos ouvindo, é o dono da empresa. Está comercializando, fabricando. Exatamente. Como que a gente resume isso, né? Normalmente, o quanto custa o sorriso do meu cliente, né? O meu cliente está muito feliz, está satisfeito comigo, mas quanto está me custando esse sorriso, né? Às vezes a gente tem vários clientes satisfeitos, mas o quanto isso internamente está me custando para manter o meu cliente sorrindo, né? Essa é a eficiência interna que essas normas, essa padronização de processo, essa implementação de um sistema que vai trazer de benefício para essas empresas, principalmente as empresas que são menores, né? A demanda por empresas multinacionais, ela já é algo mais consolidado, ou seja, as empresas que têm suas matrizes na Europa ou Estados Unidos, a demanda já vem, obviamente, de fora, né? Então, as subsidiárias aqui já seguem padrões que... Agora, o empresário que está na casa dele lá, nos ouvindo, e tem a empresa um pouco menor, mas precisa certificar, porque às vezes quer entrar num negócio mais competitivo, o sistema de gestão é para isso. É padronizar internamente a empresa, ganhar eficiência, eliminar desperdícios e, enfim, transformar o produto, o serviço um pouco mais competitivo. Perfeito. Aproveitando o gancho, Alexandre, fala pra gente como que funciona esse processo que a TIF Nord faz para, de fato, certificar aquela empresa. Ah, beleza, você está certificada com um sistema de qualidade e tudo mais. Como que é esse processo? Ou, no caso, até uma certificação de um produto mesmo. Quanto tempo, em média, leva? E o que vocês avaliam? Como que é esse processo de inspeção até, de fato, dar a certificação para aquele cliente? Ok. O cliente, normalmente, ele nos procura, como já dissemos aqui, né? No caso de produto, como o Mariano e o Robson falou, é bem mais direcionado a uma coisa... legal, compulsória, então na verdade a exigência do mercado é isso. Sem isso ele não vai conseguir comercializar. O sistema de gestão, como a gente falou, já é uma coisa, digamos, que não está associada a nada legal, mas está associada a uma demanda. Por exemplo, vou citar alguns segmentos que eu tenho mais familiarização, que é o segmento automotivo e o aerospace, por exemplo, né? Hoje, se você vai se propor a entrar numa cadeia de fornecimento para esse pessoal desse segmento, você vai fornecer para as grandes montadoras de automóvel, para uma Embraer, para uma Airbus, Boeing, esse tipo de coisa, você precisa ter esse tipo de certificação. Então, o cliente nos procura, algumas regras já determinam claramente o prazo para isso, né? Tem toda a parte comercial, onde o Robson, junto com o time dele lá, recebe essa demanda, a gente faz uma avaliação. Existem pré-requisitos, inclusive, para que a empresa esteja, digamos, elegível à certificação. Né? Então, isso é avaliado numa fase inicial e depois, tecnicamente, a gente vai
entender a demanda e também fazer uma aprovação. E essa certificação de produto, até que o produto ou o sistema esteja certificado, hoje a gente média 120 dias, mais ou menos, desde a prospecção até a execução da auditoria, a solução de alguns problemas e, digamos assim, a emissão do certificado atestando a conformidade, seja do produto ou do sistema. E, normalmente, existem algumas diferenças em relação às regras, mas uma vez certificado o produto ou o sistema, isso tem que ter uma constância, tem que ter uma frequência, ou seja... Uma melhoria contínua. Uma melhoria contínua e a volta nossa lá, né? Então, isso tem um prazo de validade essa certificação? Exatamente. Ela pode ter uma variação entre uma norma e outra, mas normalmente as visitas são anuais e um ciclo de auditoria normalmente dura em torno de 3 anos. Você faz uma certificação e depois é o que a gente chama de auditorias de vigilância. Vai monitorando. No caso de produto, o produto não tem uma certificação ou uma monitoração. Ele é sempre uma certificação, né? Isso tem que ocorrer a cada vez que esse prazo for estabelecido. À medida que uma marca, uma empresa lança um novo produto, ela precisa, de fato, também uma nova certificação daquele novo item que está entrando no mercado. Exatamente. Como o Robson havia mencionado, isso vai da demanda, no caso de produto, como a gente falou, por ser compulsório, isso vai da demanda da legislação, no caso do Brasil, brasileira, nós estamos aqui. Estamos lançando um novo produto. Produtos são lançados, são desenvolvidos a todo momento, né? A partir daquele lançamento, quem detém a patente ou, enfim, a empresa que determina lançar, isso gera uma demanda para o mercado, o governo entende que aquilo precisa ser, digamos assim, padronizado, estabelece as portarias que definem o que aquele produto tem que atender do ponto de vista de material, funcional. Padrões mínimos de segurança. Padrões mínimos de segurança. Então, a gente vai lá e faz essa avaliação e atesta a empresa para isso. Tiago, importante também trazer uma informação, principalmente para quem está aprendendo sobre esse conteúdo aqui com a gente hoje, né? Que a avaliação do organismo de certificação, ela sempre será imparcial e independente. Né? Então, são perguntas frequentes também que chegam, mas como que vocês decidem para uma certificação? Isso é uma decisão arbitrária, porque existe um processo comercial de negociação de valores para a gente prestar o nosso serviço, né? E como garantir que essa avaliação ela é imparcial? Não, a empresa, ela teve o mérito dos seus processos e por isso ela está sendo certificada. Então, mesmo as entidades certificadoras, elas também têm o seu próprio padrão de regras normativas de qualidade e segurança, né? No nosso caso, que oferecemos certificações de sistemas de gestão e certificação de sistemas de produtos, né? Nós somos acreditados junto a órgãos acreditadores nacionais e estrangeiros, né? Na norma ISO 17021, que vai reger como deve ser realizadas as auditorias de sistema de gestão, e a ISO 17065, que vai reger como deve-se proceder com uma avaliação de certificação de produtos, né? Então, toda essa nossa avaliação, o nosso método de trabalho, ele também é padronizado por regras internacionais. Tem um padrão a ser seguido também. Exatamente. O que coloca aí, assim, para eliminar todo tipo de questão, de dúvida, né? De arbitrariedade. Isso. Exatamente. Para manter a questão da imparcialidade na certificação, né? O resumo, digamos assim, que o Robson apresentou agora nós também somos auditados. É o que eu ia falar também. Nós também... Controle que nós façamos o trabalho correto também. Talvez, como o Robson disse, né, sem pretensão de ensinar, mas aqueles que eventualmente estão nos assistindo e estão aprendendo com isso, o que a gente executa não é algo que a gente cria, né? Nós também somos... Não é da cabeça de vocês. Isso, nós também somos regulamentados. Inventamos e tem que ser assim, pronto. Nós também somos regulamentados, nós também somos auditados, inclusive... O ano passado, né? Achei estranho falar o ano passado, porque nós estamos nos primeiros dias de janeiro. Foi logo ali, né? Mas o ano passado, que foi logo ali, né? Como o Mariano disse, ele chegou conosco em junho. 10 de junho. 10 de junho. E passamos por quantas auditorias? Né? Num espaço de 4 meses, né? 6 auditorias, então uma por mês quase. Normalmente, quando você vai para a ISO,
que é o grupo de normas ISO. Então, normalmente, isso está mais concentrado no CEGEC, que é um braço, uma entidade do Inmetro, né? Então, tá aqui. Mas a gente também audita outras normas. Eu citei o mercado automotivo, o mercado aeronáutico, o mercado de alimentos. Construção civil. Isso vem de entidades que estão acima de nós, ou seja, que nos monitoram e que são entidades internacionais, que estão a todo momento também, uma vez por ano, a frequência é a mesma, a gente recebe lá no nosso escritório essas auditorias. Temos que atestar toda a forma, o método correto de abordar os nossos clientes nesses eventos, para que a gente também mantenha, digamos assim, o padrão de qualidade do nosso trabalho, né? E entendo que estamos indo bem, né? Inclusive, complementando o que você falou, Alexandre, nós mesmos corporativamente somos controlados, somos auditados, como um sinal também da preocupação da empresa de manter um padrão de qualidade em todas as entidades legais do mundo. Nós somos a entidade legal do Brasil, somos a TÜV Nord Brasil, mas temos a TÜV Nord Argentina, temos a TÜV Nord México, Estados Unidos, temos filiais na Índia, na Croácia, logicamente na Alemanha. No geral, são quase 130 entidades legais, são 130 países que também seguem essa mesma regra. Então, a corporação, a mesma matriz, também nos audita. Para garantir que todas as entidades legais também seguem esses padrões. É muito importante sempre lembrar para aquele que nos está escutando e nos está vendo pela primeira vez que sempre seguimos regras porque nossos acreditadores são os que colocam as regras, delegam essa responsabilidade na TÜV Nord, nesse caso, e nós temos que cumprir com o que alguém já estabelece. A padronização faz parte dos nossos dias. A nossa corporação mesmo fala, então eu também tenho meus processos internos para garantir que também você está fazendo a coisa certa. Isso é muito importante para todos entender que essas regras são cumpridas e um padrão de qualidade, esse método, esse processo sistêmico que vai fazer com que sempre essa repetição nos leve a um melhor lugar nesse mundo do que se chama qualidade. Às vezes, quando uno fala de qualidade, acaba sendo algo muito abstracto. E a qualidade é uma repetição de um método adequado, a repetição de algo que funciona, algo que já está provado que funciona dessa maneira. E é uma norma, basicamente, é isso. Estamos falando sobre certificação, né, para sistemas de qualidade, no caso das ISO 9001, ISO 14001 e muitas outras. Vocês hoje, a TÜV Nord, ela está habilitada para dar esse certificado para quais tipos de ISO pelo Brasil? Quais tipos de normas internacionais? Temos muitas, né? Para lembrar de cabeça. Vamos pedir ajuda para o nosso vendedor. Hoje o nosso portfólio, ele gira em torno de 80 tipos de certificação. Né? Então, assim, englobando... Todas as normas internacionais? Todas as normas são de padrões internacionais. Algumas são normas de padrão nacional, como é o caso da construção civil, que existe um programa brasileiro regido pelo Ministério das Cidades, que é o PBQPH, né? O Programa Brasileiro da Qualidade para a Habitação. Né? Então, essa é uma certificação que vai acontecer só aqui no país, por exemplo. Né? Mas todas as normas ISOs e as próprias certificações de produtos por se envolverem com importações e exportações vão ter abrangência internacional. Então, as três mais famosas, a 9001, a 14001 e a 45001. Aqui, Robson, se você me permite, eu acho que só fazer um ponto interessante, como disse, principalmente para quem nos ouve, né? Quando a gente fala de 9001, 14001 e 45001, a gente não está falando somente de sistema de gestão de qualidade, né? Normalmente a gente usa a terminologia sistema de gestão, porque o complemento disso, ele vem dessa forma. A 9001, ela vai ser um sistema de gestão de qualidade. A 14001 vai ser um sistema de gestão de meio ambiente e a 45001 vai ser um sistema de gestão voltado à saúde e segurança ocupacional. Talvez então, junta tudo isso. Eu tenha influenciado na resposta do Robinson, porque eu perguntei sobre gestão de qualidade. Eu, como leigo no assunto, então desculpe te confundi. Tranquilo. Então, perfeito. Tem gestão de qualidade, gestão ambiental e gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, mas existem muito mais. Por exemplo,
exemplo, existe que nós somos competentes para conduzir esse processo, a ISO 50001, que é Sistema de Gestão de Eficiência Energética. Existem né? outras, assim. ISO 27001, que é Sistema de Gestão de Qualidade para a Segurança da Informação. Sim. Então, a quantidade de ISOs ela é muito vasta mesmo. Aí, para o setor automotivo, tem a IATF 16949, que é Sistema de Gestão de Qualidade Automotiva. Aí nós temos a AS 9100, que é Sistema de Gestão de Qualidade Aeroespacial, né? Então, a ISO 7101, que é Sistema de Gestão de Qualidade para Unidade de Saúde. A ISO 42000, Sistema de Gestão para Gestão de Inteligência Artificial. Isso é novidade, né? Isso é uma novidade. Tanto essa quanto a Sistema de Gestão para Unidade de Saúde são das maiores novidades hoje no mercado, né? A IA, por ser a tecnologia hoje a mais utilizada e implementada em todo o ramo de negócio, né? Então, havia-se a necessidade de existir um padrão de gestão para quem usa esse tipo de trabalho, esse tipo de ferramenta, né? Sim. E a 7101, por conta de... apesar da ISO 9001 ser completamente adaptável a todo o ramo de negócio, mas de ser uma norma voltada para ferramentas específicas do setor da saúde, né? Que era um pouco carente nesse sentido, né? Então, essas duas normas vêm aí no sentido de preencher algumas lacunas que as normas originais hoje atendiam de maneira um pouco mais abrangente, né? Com pouca profundidade no nicho, né? Então, assim, a quantidade de ISOs é bem vasta. Então, hoje, nós trabalhamos... essas que nós chamamos as normas do nosso portfólio, né? São aquelas que hoje já possuem por detrás um selo de reconhecimento internacional que nós chamamos de acreditação. Mas a TIFNORD, pela sua qualidade e competência profissional, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos um grupo que já ultrapassa os mais de 100 auditores, né? Posicionados aí em todo o território nacional. Então, nos permite hoje de, por exemplo, surgiu uma nova norma ou uma NBR ou algum tipo de padrão internacional que ainda não está regulado por organismos acreditadores, ou seja, não há um selo ainda que valide um método de certificação. Mas nós temos capacidade de desenvolver um processo de avaliação de conformidade com base naquela norma, uma vez que os nossos profissionais são multidisciplinares. Então, uma coisa que eu costumo brincar com os nossos clientes nos pergunte. Normalmente a gente faz. E depois a gente vai buscar os meios de fazer. Certo. Exatamente. É verdade. Mas normalmente a gente tem a o capacidade. nosso vendedor falando. Perfeito. Tiago, Agora, sabe aí um ponto importante quando você fala mesmo da palavra qualidade, sim. certo? Dentro das empresas existe o departamento da qualidade. E aí um erro comum que a gente continua vendo, talvez em um grau um pouco menor que faz 30 anos atrás. Parece que o time da qualidade dentro da empresa é a que faz a qualidade da empresa. E, na verdade, é uma cultura dentro da companhia, porque quem faz qualidade somos todos. São todos os funcionários, desde quem recebe o material, ou uma recepcionista, ou uma pessoa que está trabalhando um produto para colocar, não sei, um parafuso que está montando, porque é um processo. E esse processo é o que garante que está saindo de forma repetitiva com aquele método. Então, quando dá um problema, mas é um problema do time da qualidade. Na verdade, é um problema sistêmico. E não queria deixar passar um pouco a fala do Robinson, complementando lá, faz uns minutos atrás. Tirou um pouco o medo. Tira bastante o medo de quem quer começar. Porque uma vez que ele descobriu os benefícios da implementação de uma norma e ele entendeu como é esse passo a passo sistêmico para a implementação, para uma primeira norma, o resto é a mesma coisa, sim, é a mesma repetição. Ele precisa entender primeiro de que se trata aquilo, entender como é uma receita. Ele entende como uma receita, depois pode trocar os ingredientes, mas no fundo é aquilo. E entender os benefícios que tem uma empresa que está certificada e o que tem por trás. E fundamentalmente criar essa cultura de todos fazemos qualidade. Qualquer empresário que tiver funcionários, que tiver gente que trabalha com ele, as mesmas pessoas que são parte de uma empresa, têm que entender que eles já entram dentro de uma empresa que tem um sistema de gestão da qualidade. E ele é parte desse sistema. Perfeito. Ele é parte integral daquilo. E já desde essa primeira conceituação correta da questão, ele vai entender que
no cumplir con algunos padrones, comienza a gerar un potencial problema dentro de ese grande universo de um sistema. E isso é muito importante também a modo de educação. O colaborador ele precisa entrar, né, na parte cultural da empresa, né? Absolutamente. Perfeito. Absolutamente. E nessa linha, o Robson comentou, né? A gente está falando dessas áreas de atuação. Quando o Robson mencionou o que a gente tem hoje, talvez mais latente em relação, né, às transformações que o mundo vem, a questão da inteligência artificial, isso não se discute, é algo que está presente, né? Fazendo um parênteses aqui, uma brincadeira à parte, é a primeira vez que eu estou na frente de uma câmera e eu pensei que ia ter aquele... Gravando! Mas aí o nosso pessoal técnico do som pediu pra Alexa iniciar tudo. O meu sonho era escutar aquela plaquinha. Aquela plaquinha, a batidinha, silêncio, gravando. Ou seja... Até a claquete foi substituída. Tudo é uma movimentação. Sim. E um outro ponto extremamente importante, né? Quando a gente fala de saúde, né? Saúde pública mesmo, né? Essa norma que está chegando é uma ISO que está aí nova no mercado, né? Já não tão nova, nesse segmento, 8 meses, 6 meses, já é bastante tempo. Mas a gente teve agora, há uns 2 meses, né, Robson? Lá na BNT, mais ou menos? Isso, aproximadamente. No lançamento dessa norma e... Por exemplo, estava lá conosco a secretária de saúde do estado de São Paulo, né? Trabalha direto com o governador. E falando da importância dessa norma, você imagina se, de repente, e eu acho que isso vai caminhar, eu, Robson, Mariano, a gente vem discutindo sobre isso, a gente vai caminhar para talvez, você imagina uma decisão governamental em relação a transformar uma norma dessa compulsória, por exemplo, para um hospital público ou para aquele posto de saúde que está lá perto da sua casa. Quer dizer, é tudo que a gente mais escuta, né, de deficiência hoje no dia a dia. Você imagina você começar a introduzir nesses locais padronizações, questões de qualidade, questões de meio ambiente, questões de saúde, para ter um ambiente menos insalubre, uma eficiência maior em relação ao atendimento. Então, o quanto que a população vai ganhar com isso, né? Claro. Exatamente. Quando a gente eu dividi essas 3 frentes e pontuei em relação à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, eu acho que qualquer ambiente, né? O ambiente que a gente está aqui hoje visa isso, né? A qualidade do que a gente está fazendo, o ambiente, a saúde, tudo que envolve esses 3 pilares, eu acho que a gente tem que pontuar e sempre destacar em relação a isso. Perfeito, bate-papo interessantíssimo. Você está gostando, né? Disse para você no início do programa que você ia se surpreender positivamente com esses nossos convidados aqui, que estão dando uma aula sobre certificações, sobre certificação de sistemas, sobre certificação de produtos. De repente, você que é empresário, você que quer dar um salto na tua empresa aí, fazer novos negócios, né? Expandir a tua empresa e precisa, de fato, ter essas certificações, seja uma ISO, seja o seu produto, né, para, de fato, poder comercializar. Então, se de repente você ainda não conhecia a TIF Nord, com certeza uma grande experiência, uma grande oportunidade de você ir mais a fundo e ter essa empresa aí como uma avaliadora do seu processo, daquilo que você faz aí e, de fato, para que sua empresa tenha um upgrade aí nos negócios. Bom, ainda falando sobre os tipos de ISO que vocês certificam, tem uma demanda maior por quais ISO, no caso aí a gente fala do ISO 9001, que é a mãe de todas as outras, mas assim, uma maior demanda pela qual as empresas procuram a TIF Nord para de fato se certificar? Sim. Normalmente as tendências de normas procuradas vai de encontro àquilo que está em alta no mercado, né? Então, o tema de hoje é inteligência artificial, né? É tecnologia da informação. Então, não a indústria de TI, né? Não a indústria da tecnologia de informação, mas as normas que
que ajudam a gerar padrões de proteção de dados, de proteção de informação, né? Ou até as empresas que, por lei, já se adequaram à LGPD, mas querem demonstrar para o mercado que, de fato, elas atendem às legislações da LGPD, vão fazer uma certificação na ISO 27701, que é a norma de compliance, né? Então, hoje, a demanda ela está muito alta para esse setor. Segurança de dados, segurança da informação, inteligência artificial, né? E na medida que esse assunto continua sendo muito falado, ele continua sendo muito buscado. Um exemplo próximo aqui do Brasil. Quando tivemos todo aquele caso de Lava Jato, aquelas questões de subornos, né, por grandes empresas governamentais, já existia na época uma norma chamada ISO 37001, que é um sistema de gestão de antissuborno. Que até aquela época, no Brasil, não tinha procura nenhuma. Uma vez que explodiu as notícias sobre isso... As empresas... Nossa, foi assim uma chuva de pedidos para certificação de sistema de gestão de antissuborno. Então, existe uma sazonalidade. Com certeza. Dependendo de acordo com o mercado que está acontecendo, as empresas vão buscar por aquela certificação. É interessante que essa palavra é interessante da questão da sazonalidade. Eu acho que minha percepção pessoal, mas eu entendo que os colegas também... Existe uma linha daquilo que muda muito pouco, né? Muda muito pouco. As normas só vão evoluindo para ir se adaptando à nova realidade, às mudanças, mas existem segmentos de mercado que ele se mantém há muitos anos e entendemos que vai se manter. Muito estáveis. Exatamente, né? As certificações, como a gente falou, a gente vai falar de certificação de alimentos, certificação automotiva, certificação... Então, isso é uma coisa que mantém, obviamente, que as normas mudam para ir se adaptando ao novo mundo. E existem as demandas que aparecem de acordo com o tema, né? Como o Robson falou. Essa questão do antissuborno, o pessoal que está nos assistindo, né? Quando você fala, é uma norma anti-suborno, como assim? É uma norma que dita regras para você implementar na sua empresa padrões de segurança. Padrões de segurança para evitar que nada saia da conformidade. Hoje muito se fala sobre compliance, né? Exatamente, né? Empresas como o Tifnord, por exemplo, nós estamos... A todo momento, nós estamos falando nesse podcast sobre regimes de compliance, né? A gente está sempre atento nas funções, independente do nível da função, né? O Mariano, que está aqui, é o nosso CEO aqui no Brasil, desde do nosso CEO a qualquer função dentro da empresa, todos nós temos os nossos compromissos em relação a compliance, né? Hoje não basta a gente executar as atividades que a gente executa, né? A gente tem que executar seguindo padrões, sejam eles técnicos, comportamentais ou institucionais, enfim, é a pauta, né? É uma pauta, né? Perfeito. Ô Mariano, nesses 30 anos da Tifnord no Brasil, vocês conseguem numerar quantas certificações vocês já ofereceram, já deram às empresas, às organizações? Que número é? A gente fez esse teste no final do ano passado. Já chegaram a... Quantos clientes? A gente sabia que ia fazer essa pergunta. Pelo menos em 2025. São 30 anos de história. Mas vamos falar só de 2025. Quantas certificações vocês já forneceram? Sim, assim, atualmente, né, as certificações que estão ativas, que estão sendo acompanhadas nesse exato... Enquanto nós conversamos, elas estão todas sendo acompanhadas agora, né? Já são mais de 5.500 certificações só no Brasil. Né? Isso são aproximadamente 3.500 empresas certificadas. Então, esse é um dado de empresas que mantêm sua certificação ativa hoje com a Tifnord. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Dados no mundo, esses valores eles vão chegar aí às muitas centenas de milhares de certificações em empresas no mundo, né? Nós fizemos um pequeno jogo, né, no nosso sistema no final do ano passado para a gente ver desde 1994, né, quantas foram as certificações emitidas. Dentro daquilo que a gente conseguiu apurar, porque assim, hoje o nosso servidor de dados, ele armazena dados até 10 anos, né? E aí para você acessar dados dos mais antigos, isso leva um pouco mais de tempo. Mas a gente apurou um pouco mais de 50 mil certificados emitidos. Nos últimos 10 anos. Exatamente. Então, a gente estima que a média já tem ultrapassado aí dos 100 mil, próximo dos 150 mil certificados emitidos ao longo de todos esses anos. Que bacana, hein? Isso, estamos falando de Tifnord no Brasil, uma multinacional alemã com
mais de 150 anos de atuação, com pelo menos 30 aqui no Brasil, e que tem, de alguma forma, aí, contribuído com as empresas, com a população, com os consumidores de modo geral, né? Para ter normas, enfim, para seguir uma qualidade e tudo mais. Bom, você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, fica à vontade também para interagir com a gente, deixar aí nos comentários o seu feedback, o que você está achando dessa nossa conversa, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, quer compartilhar alguma coisa a respeito da TIF Nord do Brasil, de repente você já conhece, tua empresa já foi certificada por eles, fica à vontade aí para deixar nos comentários a sua opinião também, tá? Sempre muito bem-vindo. E você que é empresário, empreendedor, quer participar do podcast Mundo Empresarial, quer estar aqui nessa mesa, frente a frente, contar um pouco da tua trajetória nesse universo empreendedor, então entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar, com certeza vai ser uma experiência muito importante, uma experiência muito válida, em que você terá a oportunidade de fazer novos negócios, você está falando para outros empresários, para outros empreendedores, tem uma grande vitrine, o podcast Mundo Empresarial, assim como o programa Mundo Empresarial, que é exibido nacionalmente todos os domingos às 8h30 da manhã pela Rede TV e também para a região de Campinas e Litoral Sul de São Paulo pela VTV SBT. Inclusive a TIF Nord recentemente participou do nosso programa na televisão, né, Mariano? Participamos. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência também. Experiência pessoal, primeira vez na frente de uma câmera foi desafiador. Não sabia para onde olhar. Foi muito interessante porque no momento de pensar naquele momento específico, vai vir um jornalista e ele vai fazer perguntas, e que tipo de perguntas ele vai fazer. Uno começa também a refletir um pouco em tantos anos que a gente vem fazendo isso. Uhum. E quando as perguntas começam a vir, uno começa a entender toda essa bagagem de informação, todo esse mundo de informações que nós carregamos como companhia, assim. E eu tenho um grande amigo que ele me fala, para crescer tem que compartilhar. Ele sempre me falava e sempre continua falando isso. Ele tem frases icônicas para mim que uno pega bastante, ou não se apega bastante. Sim. E para mim foi uma forma de entender esse momento como um momento de compartilhar. Sempre tem uma parte comercial, somos uma empresa que também vende seus serviços, mas quando a gente vai numa questão de agregar valor, é fundamental que primeiro as pessoas e as empresas compreendam o que eles estão fazendo, que eles entendam o porquê isso está acontecendo. E eu entendi que aquele momento era um momento, logicamente, de promocionar a nossa companhia, mas também de promocionar um time por trás, que tem uma pegada bastante especial na questão de agregar valor. Falamos muito sobre inteligência artificial, falamos muito de dados na nuvem, falamos muito desse acesso muito mais democratizado das informações que hoje, qualquer coisa que a gente procura, nós temos na palma da mão. Quando eu era criança, tinha um livro que se chama Resposta a Tudo. Acho que foi o começo da Google. Era um livro, né? Foi aí que começou. A inspiração do Google. Exatamente. Onde começou. E nesse momento, uno começa também a descobrir todo esse valor que as empresas também podem usufruir da gente. Então, embora existam todas as ferramentas, todos esses motores de busca de informação, tem um fator humano fundamental para nós, que são essas pessoas que estão aqui me acompanhando, mas também tem um time de quase mais de 150 pessoas que são precisamente as que estão fazendo acontecer, que estão em contato com essas empresas, que estão querendo que elas compreendam o que tem por trás dessa certificação, todos os passos que tem, todos os passos que se cumprem, desde o planejamento de uma auditoria até a entrega de um certificado, passando pelos nossos auditores também, que têm uma bagagem de informação enorme, e são os que estão em contato com o cliente para tirar um pouco essas estruturas e tentar ajudar nesse momento, agregar valor. Que sempre se trata de agregar valor, e esse valor vem essencialmente dessa troca que existe com as pessoas. Sempre para crescer tem que compartilhar. Muito bem. Ô Mariano, você me contou a respeito dos testes, né? Muitos desses testes, muitos desses produtos são avaliados
e alguns deles acabam não passando. O que depois ocorre, o tal do recall, pode ser também, Robinson? Sim, pode acontecer. Normalmente as normas que vão interagir com esse tipo de situação, elas já pensam, elas já prevêem esse tipo de situação, né? Então o Mariano, ele mencionou bem aqui, dizendo que para um produto ser aprovado na parte do teste de laboratório, né, o organismo de certificação, ele vai lacrar uma quantidade de 3 amostras de produtos, né? E aí, a primeira amostra, ela precisa ser aprovada, quando não, as outras 2 obrigatoriamente têm que ser aprovadas para que aquele produto torne-se, então, certificado. No caso dos produtos que podem sofrer a situação de um recall, essas normas, as portarias, né? Elas já vão determinar que parte da coleta dos produtos aconteça no estoque do fabricante, mas em produtos que estão disponíveis no mercado, né? Então, a ideia é o quê? Apesar de ser um trabalho amostral, tentar abranger o possível, né, dentro das limitações da própria norma, para garantir a qualidade e a segurança daquele produto, né? Então, nas situações de recall, quando acontece, seja por uma reprovação em teste de laboratório, ou que seja, né, pelo uso do produto e, né, infelizmente, pela ocorrência de um acidente, né, de uma intercorrência ali, é possível você fazer a rastreabilidade do lote daquele produto, né? Para você poder identificar o erro, né? O lote dos produtos que ele está englobado, e aí sim a empresa poder executar o recall. Nesses casos, o organismo de certificação, ele vai ter algumas ações junto a essa empresa, né? Que seja refazer a avaliação, que seja solicitar uma nova coleta de amostras para teste de laboratório. Então, a gente também vai se comprometer a trabalhar ao lado da empresa para garantir que os novos produtos, a partir daquela situação, continuem sendo comercializados com a qualidade e a segurança necessária. Perfeito. Eu acho que o complemento na fala do Robson é que essa certificação de produto, ou até mesmo uma certificação de sistema, ela tem junto, né, é inerente a essa atividade, o que qualquer norma tem como premissa. Essa palavra é importantíssima, rastreabilidade, né? Eu acho que quando a gente faz uma certificação de produto, ou até mesmo quando você está fazendo uma auditoria de sistema, o tema rastreabilidade, ele compõe aquilo que você está validando, né? Quando você vai fazer um produto, todo produto que é certificado, ele tem que estar associado a um lote, ele tem que estar associado a uma data de fabricação, ele tem que estar associado à matéria-prima que foi utilizada para produzir aquilo. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, recall, né, existem todo um aparato de dados, de coleta de dados que tem que ser feito, porque ocorreu um problema. Normalmente a gente diz, né? Um problema, ele é composto basicamente, quando a gente olha para ele, para tentar entender 2 coisas: o que gerou e por que não detectou. Né? Então, essa questão da rastreabilidade, ela é fundamental para quê? Para você chegar na causa raiz do problema e na causa raiz da não detecção do problema. Então, isso está associado. Muito bem, papo interessantíssimo hoje aqui com o Mariano, o Alexandre e o Robinson, contando um pouco mais do trabalho que a TIF Nord faz aqui no Brasil. Bom, o Mariano é um argentino, hoje vive aqui no nosso país, né, com experiência internacional na China e em outros países. E como tem sido para você estar à frente da TIF Nord aqui no Brasil, Mariano? Está sendo um enorme prazer. Todos os dias falo para eles, ou quase todos os dias, falo que na minha carreira nunca dirigi para ir trabalhar. Quando trabalhava em Córdoba, me pegava um amigo meu da infância. Me pegava do carro e me levava. Depois, quando mudei para Buenos Aires, ia a pé. Quando mudei para a China, ia de metrô. Quando fui para Hong Kong, ia de ônibus. Quando cheguei no Brasil, voltei a ir de metrô, certo? E agora que a TIF Nord está aqui em Barberina, Alphaville, eu tenho que dirigir todos os dias 30 quilômetros. E para isso eu acordo às 5:30 da manhã. Eu nunca acordei na minha vida às 5:30 da manhã. Eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas às 5:30 da manhã eu descobri que tem vida naquele horário também. Sim, né? E aquilo de você acordar cedo também tem muito a ver, não unicamente com estar na empresa, com estar na liderança da companhia, mas sim com um aspecto que tem a ver com motivação, certo? E recentemente
no discurso do final do ano eu falava muito e usei muito a palavra energia. É o que me acorda todos os dias, é o que esse motorzinho que faz com que eu acorde com alegria, que acorde com vontade de estar com esse time maravilhoso que eu tenho aqui, aqueles que estão no escritório e aqueles que a gente vê um pouco menos no dia a dia porque estão auditando. Então, tem sido está sendo um enorme prazer para mim poder compartilhar e também poder me nutrir de todos esses profissionais que me ensinam no dia a dia com exemplos técnicos, me ajudam, me nutrem o dia a dia com exemplos de sua vida, com uma risada, com um exemplo, com coisas que às vezes eu vou fazer 50 anos a semana que vem, às vezes uno pensa, poxa, já dei bastante nessa vida, já sei um pouco mais, e você entra e descobre muitas coisas novas que fazem com que eu acorde às 5:30 da manhã, vou na empresa com muita alegria, dirigindo, que eu fique muitas horas também na companhia, mas com aquele prazer de poder compartilhar e representar essa grande empresa que eu represento. E minha atividade não se limita unicamente aqui no Brasil, eu tenho uma interação muito forte também com outros países, também com a minha matriz, e aquele DNA da companhia se repete. É uma empresa que é diferenciada, é uma empresa que tem aquele intangível. Eu fazia a menção de um filme muito famoso que falava do Googleness, dos estagiários. Acho que nós temos um Tubisness aí dentro que vem da matriz, que se repete no Brasil, que é aquela pegada que tem as pessoas para poder te guiar, para poder te orientar, para poder te ensinar. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença para mim no dia a dia, faz muita diferença para nós como um grupo de trabalho e também faz muita diferença para nossos clientes. Nós vivemos para nossos clientes. Nosso foco é nosso cliente. Nós temos um grande apelo por escutar, temos uma grande satisfação em escutar essas necessidades deles e através de aí que flui nosso serviço, através de aí que a gente vende também agregando valor. Simplesmente dessa maneira. É uma transação comercial no final, mas tentamos que não seja mecânico e venha dessa energia que a gente gera naquela comunhão das coisas. Então, respondendo a tua pergunta, estou muito feliz de onde eu estou, sei muito bem onde eu estou e compartilhar mais uma vez com todos eles está sendo uma alegria enorme. Bacana, papo excelente, eu quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui. E, por favor, as considerações finais, começando aqui pelo Alexandre. De repente, o que esperar você hoje como gerente de operações da TIF Nord no Brasil? O que esperar da empresa para os próximos anos? Enfim, qual a mensagem que você deixa também para os clientes? Fique à vontade para deixar suas considerações. Ô, Thiago, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Como você disse, né? Eu estou no TIF Nord há praticamente 14 anos, né? Iniciei a minha trajetória lá quase juntos, né, Robson? Sim. O Robson era um menino, bem menino. Eu junto com o Mariano disse que vai fazer 50 anos na quarta-feira, né, Mariano? Dia 14? 14. E eu no dia 13 faço 51. Semana que vem temos festa dupla lá. Mas para mim é assim, eu entrei para ser auditor, como eu disse, uma das minhas atividades hoje no TIF Nord é fazer auditoria, né? E desde o começo desse ano eu recebi essa oportunidade do TIF Nord para, enfim, integrar esse corpo diretivo lá e conduzir as operações do TIF Nord no Brasil. Para mim é uma honra, é uma satisfação. No final do ano também, junto com o Mariano, nós fizemos lá as nossas palavras em relação à mensagem que a direção quer passar para os nossos colaboradores, né? A gente tem lá um time espetacular, né? A gente tem pessoas lá, são jovens, né? A gente não está tão velho assim, mas eu acho que depois de 15 anos no campo, digamos assim, eu voltei a uma função executiva na qual a gente tem a oportunidade, junto com o Mariano, agora o nosso novo diretor, de liderar pessoas jovens. E eu acho que isso é interessante, a gente aprende alguma coisa com a vida, né? Trabalhamos bastante e agora trazendo essa visão externa lá para dentro, né? Os nossos colegas auditores, inspetores, os engenheiros sabem que agora também tem uma visão de quem esteve lá no campo, ainda estou em campo, né?
Mas é isso, a grande mensagem foi parecida com o que a gente conversou no final do ano, né? Para nós é uma satisfação, é uma honra. Eu acho que tudo que você acorda de manhã e vai fazer, você tem que fazer com honra, né? E para nós, esses jovens que estão lá, eles podem contar conosco, a gente está lá para dividir, para ensinar. E, obviamente, que se o Tifnord chegou até aqui, são mais de 150 anos, é uma empresa que, de fato, tem seus valores consolidados. E cabe a nós dar sequência nisso, conduzir isso da melhor forma possível e dizer a todos que muitas coisas boas estão por vir e a gente tem aí um ano espetacular, se Deus quiser. Bom, vamos lá, Mariano, por favor, suas considerações finais também. Fique à vontade. Em algum momento do podcast eu falei que para crescer a gente tem que compartilhar. E a gente compartilha no dia a dia nosso próprio conhecimento, essas experiências que a gente foi colhendo ao longo desse tempo dentro da companhia. A gente compartilha diálogos, experiências, boas práticas e muito mais. Então, esse asset que nós compartilhamos no dia a dia, essas são essas experiências que entendemos são importantes para esses jovens que falava Alexandre, fazer com que sejam melhores profissionais. Acho que esse também é nosso dever, nosso compromisso também, mas essa também é nossa vontade. Mas também para quem nos está olhando, que são os empresários, que eles também consigam entender quem nós somos, certo? Que não entendam que somos um commodity, que somos os chatos que vão fazer auditoria. E acho que a melhor forma deles nos conhecerem, a melhor forma de compartilhar todo esse conhecimento é que façam contato com a gente. Venham tomar um café, façam contato através das redes sociais, façam contato com qualquer membro da companhia, sempre serão muito bem-vindos. Nosso negócio é esse, nosso negócio não é ser a polícia, nosso negócio não é ser o chato, nosso negócio é agregar valor, é colocar um selo dentro de um certificado que vai ser entregue a eles com esse prazer de saber que estamos agregando algo muito importante para a companhia. E mais uma vez, esse é nosso compromisso e também é nosso convite para que dessa maneira podamos estar dentro dessa companhia e com certeza será um grandíssimo prazer. Bom, Robson, obrigado também pela presença. Agregou muito a essa nossa conversa, nos ensinou um pouco mais sobre esse assunto, né, de certificação de produtos, de processos, né? E obrigado pela sua presença. Deixa suas considerações finais para os clientes, para empresas, empresários que de repente ainda estão naquela dúvida, será que devo ou não fazer a certificação do produto, dos processos e tudo mais. Enfim, o que vai encontrar ao entrar em contato com o time de vendas da Tifnord? Legal, Thiago. Obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui com o mundo empresarial. Está sendo uma experiência muito bacana trabalhar com vocês desde o ano passado, né? E a oportunidade de, ao lado de vocês, poder expandir os nossos negócios e a nossa marca, né? E a mensagem que eu posso deixar assim para os nossos clientes, que nem o Alexandre comentou, e a verdade, né? Estamos juntos aí há 14 anos já nessa empresa. E quando ele me conheceu, eu era ainda estagiário, menino, né? E aqui, eu trabalhando nessa empresa, pude realizar muitos dos meus maiores sonhos, né? Me casar, formar família e tudo mais. Crescer mesmo, né? Como pessoa, como profissional. E o que eu vejo do Tifnord ao longo desses 14 anos é um amadurecimento e uma empresa que realmente te dá uma segurança, né? Uma empresa que que garante que uma vez que você traga a sua necessidade, você vai estar sendo acolhido no que você precisa, né? E atendido dentro das suas expectativas. Então, as empresas que nos assistem, né? Que desejam aí obter sua primeira certificação, ou talvez já são certificados e querem conhecer o nosso método de avaliação, eu posso dizer que vocês estarão em excelentes mãos, em mãos profissionais, né? De pessoas que são experientes, de pessoas que têm a experiência de campo, que têm a experiência administrativa e que têm um compromisso e um foco no cliente, né? Desde que eu estou aqui na Tifnord, trabalhando sempre em contato com os clientes, né? Essa sempre foi a minha área comercial desde que eu cheguei aqui. E eu falo de quem vive, de quem está do lado de cá, né? O nosso foco é totalmente na satisfação do cliente, né? Então, uma vez chegando aqui, não vai ser só mais um número em uma carteira de clientes, mas vai ser um processo, um projeto especial tratado com muito comprometimento e profissionalismo, né? As empresas podem contar com a gente.
Robson de Jesus, coordenador de vendas da TIF Nord, batendo papo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez ao Mariano e também ao Alexandre. E obrigado a você que acompanhou o podcast Mundo Empresarial até aqui. Te disse que ia gostar, ia se surpreender. E se ainda não, por favor, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para conferir esses outros conteúdos também. Se gostou desse conteúdo, por favor, faça o convite de compartilhá-lo para mais pessoas, para que outras pessoas também se interessem pelo assunto, assistam e aprendam um pouco mais e conheçam o que a TIF Nord faz no Brasil e no mundo, né? São uma multinacional alemã, 150 anos de atuação, sendo pelo menos 30 anos deles aqui no nosso Brasil. Obrigado a você também que acompanhou a gente até aqui, ao Grupo Convenção, parceiro, patrocinador do podcast Mundo Empresarial. A gente se fala num próximo episódio. Até mais.